Olá, hoje no nosso Justiça às Claras, aqui é da BH News, nós vamos entrevistar o Dr. Marcelo Moraes Tavares, advogado especializado em Direito Empresarial, diretor da Faculdade Arnaldo. Doutor Marcelo, que bom que o senhor pôde comparecer nessa sua agenda cheia. É um prazer que o senhor esteja aqui conosco. Obrigado, Cristiano. Uma boa tarde. O prazer é meu. Doutor Marcelo, vamos lá. O senhor tem essa experiência na área de direito empresarial e está focado nessa questão de imóveis, compra e venda, cuidados. A gente sabe que o país está passando por uma grave crise econômica e a oferta de imóveis, sejam eles na planta, sejam eles prontos, está muito grande. Para quem tem um pouco de economia, o que é difícil, mas para quem tem um pouco de economia está meio tentador. Vamos lá, defina para nós. O que é um imóvel? Bom, inicialmente ressaltando, que o imóvel não deixa de ser um sonho de todos, No Brasil é um hábito de todos adquirir imóveis como casa própria e também um investimento bem conservador do ponto de vista financeiro, porque é claro que existem as fases mais difíceis, mas o imóvel estaria sempre lá à disposição para fornecer aí rendimentos para o seu proprietário. Certo. Então o imóvel, na verdade, ele constitui-se no solo com tudo aquilo que é incorporado a ele. O que seria incorporado a ele? Sejam situações de natureza, coisas naturais ou do ponto de vista artificial. Então seriam construções, etc., ou que já está incorporado nele, tais como vegetação, etc. Então, o imóvel ele é um direito real, e a aquisição do imóvel se dá exatamente através do registro no cartório de registro de imóveis. Então a gente fala de um jargão popular, quem não registra não é dono. Então não basta só fazer a promessa de compra e venda, claro que ela é um direito real que te dá uma expectativa de direito, mas o registro efetivo no cartório é que realmente dá o direito de propriedade à pessoa. Já embalado nessa sua colocação, quais são os cuidados que a gente tem que ter hoje? Vamos começar pelo imóvel, um imóvel pronto hoje, um apartamento ou uma casa que esteja pronta. Depois a gente, se der tempo nesse bloco, a gente fala sobre imóveis na planta, mas vamos falar primeiro do imóvel pronto. O que a pessoa que está querendo comprar e a pessoa que está querendo vender tem que observar nesse momento? Sim, vamos falar primeiro da parte da compra, Tá. Que é uma demanda um pouco maior. Você tem que tomar primeiro muito cuidado com a situação atualizada do imóvel. É muito comum que as pessoas elas entreguem documentação antiga e muitas vezes não corresponde à verdade do ponto de vista da matrícula do imóvel. Então, mas que tipo de documentação? É só a matrícula no registro de imóveis ou outras documentações? Não, existem outras documentações. Nós vamos aqui ressaltar algumas. A matrícula tem que estar atualizada exatamente para você ver se existe algum ônus incidindo sobre o imóvel, uma penhora ou um impedimento de venda. Isso é super importante você estar com a matrícula atualizada. Segundo, as certidões relacionadas a impostos, certidão negativa, porque se ele está com a certidão positivada do ponto de vista de impostos, dificilmente ele conseguirá fazer a transferência junto ao cartório. Então, e esses impostos seriam da União, Estado e município? Exatamente. Existe uma certidão unificada, que é da União, e aí você pegaria do Estado e do município também para reforçar. Uma pesquisa apurada também do ponto de vista da existência de demandas que possam levar essa empresa à insolvência. O que seria essa questão de insolvência? Empresa ou pessoa física? Ou a pessoa física, exatamente. Não, eu agradeço a interferência. Tá. Na verdade, é importante você ver se aquela empresa, diante de uma demanda, ela pode chegar a perder esse patrimônio. Porque hoje nós temos os institutos da fraude à execução e a fraude contra credores. Então, se uma empresa abre mão de todo o patrimônio que ela possui, quando existe uma demanda prévia em que ela pode ser condenada e ela naturalmente perderia aquele patrimônio, o Poder Judiciário pode declarar ou decretar a fraude à execução ou a fraude contra credores e tornar ineficaz aquela venda em relação ao credor que poderia receber aquele valor. Então é importante você ver a situação da empresa também sob esse ponto de vista. E para quem vende, o que ele teria que observar? A venda, na verdade, ela parte mais da situação
de como é essa pessoa que está adquirindo, né? Uhum. E qual é a condição que está ocorrendo essa compra e venda. Então, se a compra e venda será via financiamento, se ela ocorrerá à vista, né? Por exemplo, no caso de um financiamento, se você analisar a situação cadastral do comprador, você já consegue talvez calcular que ele não vai conseguir tirar o financiamento. Se ele tiver muitas restrições nos cadastros restritivos de crédito, SPC, Serasa, dificilmente ele conseguirá retirar o financiamento. Então você já cria uma expectativa que possivelmente não vai se concretizar. Isso para imóvel pronto, vamos colocar sim. assim, de uma forma geral, para todos os imóveis, mas um imóvel pronto. Isso. Pela sua experiência, se tudo estiver certinho, em quanto tempo essa transação efetivamente, quanto tempo demora? É isso que eu quero perguntar. Olha, você está limpo, eu estou limpo, eu vou te comprar, você vai me vender. Quanto tempo isso demora? A gente fala entre 60 e 90 dias, né? Certo. Se tudo correr bem na instituição financeira, e a gente até recomenda que seja um prazo colocado também no contrato para a conclusão da negociação. Porque se você não coloca esse prazo, começam a surgir já divergências em relação a uma eventual cobrança de multa contratual, exatamente porque, olha, se você não cumpriu o prazo. Então, o ideal é você colocar mais ou menos um prazo de 90 dias para concluir a transação, que ele será suficiente para você extrair todas as certidões e também para que o financiamento seja liberado pela instituição financeira. Para terminar esse bloco, em média, qual é o valor do imposto geral que o comprador que incide nesse tipo de transação? 5%. É o ITBI, né? Se o imóvel é urbano, seria o imposto de transmissão de bens imóveis, que é o ITBI. Que seria 5% do valor atualizado. Valor venal, né? Do valor venal Exatamente. do imóvel. Aí surgem divergências nessa hora, porque você utiliza o IPTU como base para pagar, mas o município, normalmente, existe um critério de valorização do metro quadrado próprio, em que muitas vezes o valor vai divergir daquele que estava no IPTU. Então isso é muito comum. Normalmente o valor sobe um pouco mais do que o que está no IPTU. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. No segundo bloco nós já voltamos com esse assunto. É um minutinho só.